Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite tem como tema algo importantíssimo para qualquer pessoa que esteja viva. Como envelhecer com dignidade. Porque só existe uma forma de não envelhecer, que é morrer. E esta parece que ninguém quer assim espontaneamente. Para debater este interessante e importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O Dr. Emílio Silva Falcão, brasileiro, escritor e pesquisador. A doutora Marisleide Souza Espíndola, brasileiro, que é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás. E a doutora Aline Bandeira, que é geriatra. A doutora Aline Bandeira, o nome completo dela é Aline Bandeira... Aline Ferreira Bandeira de Melo Rocha. Aline Ferreira Bandeira de Melo Rocha. Rocha. Pois é, devia ser doutora Aline Ferreira, pronto, está resolvido. Mas é a doutora Aline Bandeira que fica muito mais conciso e simpático. Bom, doutor Emílio, eu dei esse título aqui, a produção deu esse título, Como Envelhecer com Dignidade, porque nos permite falar sobre o envelhecimento de uma forma mais ampla, não é? Porque os canalhas também envelhecem. Então, como envelhecer bem, eu acho que a dignidade é uma coisa bem mais ampla, né? A dignidade física, moral, espiritual, e vai por aí. Para nós introduzirmos no assunto, o que o senhor diz, assim, concisamente, sobre o ponto de vista, como envelhecer com dignidade? A gente teria que definir o que é envelhecer e o que é dignidade. Uhum. Envelhecer significa um processo de amadurecimento. Uhum. No caso do processo biológico, processo mental, psicológico e espiritual dentro de um contexto social. Dignidade significa autoestima, significa alegria de viver. Uhum. Se sentir digno significa se sentir útil, se sentir cada vez mais valorizado e compreendendo o fenômeno do próprio processo do viver. Perfeito. Depois nós vamos falar mais sobre esse assunto, evidentemente. Doutora Marisleide Souza, eu entendo que uma das coisas que se pode dizer com muita clareza sobre envelhecer é que dói, não é? Crescer dói, envelhecer dói mais. Eu tenho dor no joelho, às vezes, dor na coluna, dor no saúde. Então, me parece que essa dor do envelhecimento, sob o ponto de vista físico, ela pode ser amenizada ou todo mundo que envelhece tem que ter dor? Boa noite, Roseval, boa noite a todos. Então, a dor, ela faz parte do processo da vida. Durante toda a nossa trajetória, nós sentimos dores. A questão está em dor com sofrimento ou dor sem sofrimento? Uhum. A dor, ela é uma resposta do organismo a algum agente agressor. Então, se a dor acontece, é porque eu preciso identificar qual é a causa dessa dor e eu preciso amenizá-la. Por exemplo, as dores nas articulações, as dores na coluna, elas são resultantes de posturas inadequadas, de falta de atividade física para fortalecer a musculatura. Uhum. Então, muitas dessas dores, elas podem ser amenizadas para que elas não cheguem na velhice de forma tão exacerbada, de forma tão exagerada. Então, não precisa ter tantas dores, elas existirão, mas elas não precisam incomodar tanto. E o significado que a pessoa dá para essa dor, em forma de sofrimento ou não, também pode fazer muita diferença. Então, elas precisam ser evitadas e precisam ser trabalhadas. Perfeitamente. Também vamos falar mais sobre o assunto. Doutora Aline Bandeira, tanto simpática, a senhora que é geriatra, né? Bom, hoje os veteranos estão tendo mais condições de combater certas particularidades do envelhecimento. Por exemplo, há alguma coisa mais efetiva para inibir ou prolongar a juventude da pele? O que a senhora pode dizer que a ciência tem feito, assim, em linhas gerais, resumindo, para os idosos? Bom, a gente tem que lembrar que a gente começa a envelhecer lá pela 3ª década de vida. Então, a gente tem que pensar que o envelhecimento tem que ser prevenido e a gente tem que prevenir as complicações que
as comorbidades vão trazendo nesse decorrer da vida, a gente tem que começar então de antes de esperar os famosos 60 anos, né? Que é um marco puramente cronológico para facilitar a divisão, né? Como a gente divide infância, vida adulta, a gente tem a fase aí dos idosos. Então a gente tem que começar antes. O que a gente tem de mais comprovação que ajuda a retardar envelhecimento e melhorar como vai ser esse meu processo do envelhecer é a atividade física mantida, então o combate ao sedentarismo, uma dieta adequada, que vai muito contra o que a gente vive hoje em dia, rica em ômega 3, em fibras e hidratação, e também evitar os vícios, né? Fumo, álcool e tantas outras rotinas que nós temos que são maléficas no nosso corpo. Então, sim, a ciência tem evoluído muito do ponto de vista dermatológico, a gente tem medicações e outras medicações que auxiliam, mas nada que breque esse progredir do envelhecimento, mas a gente tem como amenizar esse processo. Será verdade que hoje, por exemplo, uma pessoa, digamos assim, que esteja adequadamente encaixada nesse aspecto, a pessoa não fuma, ela bebe moderadamente, toma um vinho de vez em quando, né? Ela come não muito industrializado, faz exercício. Essa pessoa hoje, com 60 anos, ela estaria bem melhor do que uma pessoa com 60 anos há 3 décadas atrás? Isso tem algum respaldo na ciência? Não? Sim, existe o respaldo da ciência, inclusive pessoas que aos 50 anos conseguem investir em modificações de estilo de vida. Já é comprovado por vários estudos que reduzem a incidência de câncer, de doenças cardiovasculares, de demência, de doenças psiquiátricas como a depressão. Então, realmente essas intervenções, independente do momento em que ela seja feita, ela traz benefício para reduzir complicações. Muito importante. Vamos falar mais sobre isso aqui também. Bom, Jéssica, eu vou chamar o intervalo, pode ser? Então tá certo, já que você me permitiu, eu vou chamar o intervalo. Vamos lembrar a vocês que a Pax Clínica, coloca aí, funciona há mais de 40 anos, é um instituto de neurociência e uma instituição hospitalar de caráter comprovadamente destinado ao atendimento de portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Rodovia BR-153, quilômetro 505, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040. A Credijur é uma instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens nos produtos e serviços bancários com maior eficiência e menores custos. E hoje qualquer um, digo, você passando pelo crivo do sistema bancário, você pode se filiar à Credijur, não precisa ser advogado. Telefone 3216-0102. E a Viver Academia, já que nós estamos falando da melhor idade, de você envelhecer com dignidade, a Viver Academia para o adulto e idoso. Promove saúde e longevidade através de exercícios cientificamente comprovados para melhorar a qualidade de vida do adulto e do idoso. Telefone 3626-6392, na Avenida T15, ali no setor Bueno. E o Sebrae de Goiás está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir o seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra as unidades mais próximas de você, ou a unidade mais próxima de você. Voltamos já já. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etios sedã e 3 caminhonetes Hilux 0 km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Cap Mais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapmais.com.br. Se você ainda não é associado, agora tem mais um bom motivo para se associar ao Cicobi. Além dos melhores produtos e serviços financeiros, adquirindo algum produto da promoção, você pode ganhar veículo 0 km. Participe você também do Cicobi Cap Mais. Promoção autorizada pela CFL, número 04000700/2018.
O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Você é PUC Total. Total porque é ensino, é pesquisa, é prática. E a PUC é total porque também é vestibular social. Bolsa de 50% até o final do seu curso PUC. Vestibular Social PUC Goiás. Inscreva-se agora. Venha para a PUC Goiás. Olá, neste domingo no Vida no Campo, vamos mostrar grandes histórias de devoção à Nossa Senhora Aparecida. Na agricultura, variação no preço do tomate movimenta o mercado. No mês das crianças, você vai conhecer o Gabriel, que com apenas 12 anos já mostra grande desenvoltura na área agropecuária. E no quadro da Roça pra Mesa, você vai conferir o passo a passo da tradicional bala de coco. Não perca, é neste domingo às 7 horas da manhã. Espero você! Estamos de volta com a opinião em debate desta noite com o tema Como Envelhecer com Dignidade. O doutor Emídio, que é muito espiritualizado, e a esposa dele também, a Marisley, a doutora Aline, ficam rindo de mim, porque eu brinquei aqui e eu disse que se falar para mim que é para fazer um pacto numa encruzilhada, assim com o coelho, não sei, eu não vou mais longe do que o coelho, não. Eu, para poder ficar mais jovem e não envelhecer, eu faço, né? Mas mais do que o coelho eu não faço não, viu, doutor? Porque eu tenho muito medo das coisas, eu sou um medroso por natureza. Mas com essa brincadeira, doutor Emídio, o que um estudioso como o senhor indica para as pessoas? Porque, evidentemente, ninguém quer envelhecer com sofrimento atroz, que realmente o envelhecimento assusta, né? Tem alguma, sob o ponto de vista, digamos assim, da espiritualidade, que é um ramo que o senhor domina muito bem, o que a pessoa deve fazer para que ela aceite melhor ou ela contribua para que a sua velhice seja mais qualificada? Sem dúvida, o planejamento é fundamental. Uhum. Programas como esse, que promove uma certa consciência, um despertamento, pode também levar o indivíduo a planejar a sua vida. Planejamento da vida material, planejamento da vida espiritual. No tocante à vida material, algo que é muito interessante é o indivíduo fazer o que gosta, sentir prazer naquilo que faz. Uhum. Ou seja, ter uma vida profissional resolvida no sentido de eu faço aquilo que eu tenho um talento natural para fazer. Uhum. Isso ajuda muito. Eu costumo dizer que o que mais adoece o ser humano é o aborrecimento. E quantas vezes o indivíduo se aborrece fazendo algo que não gosta. Uhum. Mas é como Santa Teresinha de Jesus dizia, ou você faz o que gosta, ou você passa a gostar do que faz. É uma forma. É uma forma. Agora, o que existe é a necessidade do planejamento. Olha, existe isso, eu estou trabalhando nisso, aí pensa na aposentadoria. Muita gente, depois da aposentadoria, acaba caindo em depressão. Sim. Né? Por quê? Porque parece que existe uma separação entre fazer as coisas para depois se aposentar e depois da aposentadoria eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu quero. Agora, no tocante à vida espiritual, é fundamental o indivíduo ter uma consciência em paz. A alegria de viver vem muito da consciência do dever cumprido. Não é? Allan Kardec, ele diz uma frase interessante. A pessoa que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si próprio. O processo do amor é um processo de rejuvenescimento. Ou seja, a alegria de viver vem muito em fazer aquilo que gosta e amar o momento. Cada idade tem seu momento, tem sua importância. Chico Xavier dizia que toda idade é bela, toda idade é fundamental. O que a gente precisa é entender os ciclos das idades. E no tocante à vida moral,
é sempre interessante fazer o que Santo Agostinho recomendava. Ao final do dia, fazer um balanço moral a respeito daquilo que fez ou deixou de fazer que pudesse ter prejudicado alguém. Então o indivíduo vai planejando uma vida saudável no sentido material, já que o corpo reflete a saúde do espírito, e no sentido espiritual, o espírito reflete o que se passa na consciência. Doutor Marisley, me parece que a senhora está tendo uma pesquisa nesse assunto, não é isso? Tem feito algumas pesquisas nesses itens que nós estamos analisando, né? Quais são as pesquisas que a senhora pode dividir com o telespectador a respeito desse tema? Há 10 anos nós escrevemos uma obra, que é a Enfermagem na Saúde do Idoso. Faltava uma obra que viesse a contribuir com esse aspecto da saúde do idoso, ou seja, dos programas que possibilitassem uma melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. Esse foi há 10 anos. Agora, um livro de 100 páginas se transformou em uma obra de 400 páginas. Porque muito já se descobriu, muito já se pesquisou em relação à geriatria, gerontologia e também em relação aos programas de saúde do idoso. Aspectos que antes não eram tratados nos livros de geriatria e gerontologia, a relação do idoso hoje com os pets, por exemplo, com o animalzinho. Então, houve uma mudança de cultura. Antes, o animal, ter um cão em casa era usado para segurança, aquele cão Doberman, o pastor alemão. Hoje, esses pets, esses animaizinhos, eles têm se tornado companheiros importantíssimos da idosa, do idoso, do que ficou viúvo, do que ficou sozinho. Então, ele precisa sair de casa logo pela manhã para levar esse animal. Então, isso já o estimula a fazer uma caminhada, né? A questão da solidão, também esses animais têm auxiliado. Do afeto também. Do né? afeto. Porque é uma troca de afeto. Sim, né? Da canalização do afeto, né, da ausência. Outro fator importante é o quanto as pessoas com idade acima de 60 anos têm buscado atividade física, as matrículas em academias específicas, retornos a atividades que faziam na juventude e que por questões de trabalho ou de compromissos familiares deixaram de fazer, como por exemplo o ciclismo, né? Se encontram grupos de idosos participando de ciclismos, de academias específicas, de montanhismos, de viagens, os grupos de viagens. Então, o que você tem percebido, que são principalmente esses e ampliações desses capítulos, é que essa inversão leve da pirâmide, né, etária no Brasil, e no Brasil tem envelhecido rapidamente, essa inversão ela vem acompanhada de uma mudança cultural também no comércio. Então, o comércio vem atendendo a essa parcela que consome, que gera recursos, que tem aposentadoria, que sabe usar e que estão, muitos deles, voltando a determinadas atividades devido ao perfil intelectual de uma bagagem financeira, de uma bagagem de conhecimento econômico capaz não só de sustentar famílias, mas também de interferir em processos políticos, culturais, econômicos e sociais extremamente importantes. Então é um outro perfil. Não, eu conheço amigos meus que, e não são poucos, que falam que nós estávamos na balada até 4 horas. Eu falei, como na balada até 4 horas? Não dá nem para me imaginar na balada até 4 horas. Eu acordo 6 horas da manhã e eu tenho uma secretária muito bacana que fala para mim que eu sou louco porque eu ligo para as pessoas de manhã, né? E eu falo para ela que as pessoas precisam acordar cedo. Mas ela não vai viver assim até os 120 anos, porque ela faz o que ela gosta, que é me torrar o dia inteiro. O prazer dela é me torrar. Tá vendo, doutor Emílio? Olha a felicidade no rosto dela quando eu falo que ela gosta de me torrar. Portanto, fazer o que gosta, doutor Emílio. Realmente, ela está sempre jovem, sempre alegre, deslumbrante por conta disso. Mas, brincadeiras à parte, doutora Aline, bom, que tipo de cidadão vai ao seu consultório? Evidentemente que, é claro que são pessoas, se a senhora é especializada em geriatria, vão pessoas acima de uma certa idade, não é? Mas o que essas pessoas mais procuram?
É o idoso saudável que quer ficar mais, quer ir para balada, por exemplo, né? Qual que é o tipo de pessoa que a senhora mais atende lá? Quais são as demandas mais significativas ou mais constantes? Bom, tem tido uma procura uma procura crescente de idosos buscando o auxílio do geriatra para envelhecer melhor. Mas o peso maior, pelo menos do meu consultório, são idosos que já carregam consigo muitas doenças, as demências, as questões articulares, artrose, osteoporose, os quadros psiquiátricos, de depressão, hipertensão também. Então, assim, uma população que traz múltiplas doenças, com uso de inúmeros medicamentos, às vezes inapropriados. Então, o geriatra tende a auxiliar no gerenciamento desse tratamento, a orientar o uso racional das medicações. Para os que procuram o envelhecimento mais saudável, a gente também orienta, né, questões para melhorar e fazer a prevenção de doenças. E para os que já trazem consigo as doenças, a gente também orienta a melhoria para a qualidade de vida, né? A reabilitação quando necessária, a introdução da atividade física, mudanças de dieta. Então é um trabalho bem amplo do geriatra. A gente vai além da doença, a gente tenta ver realmente o idoso no contexto familiar, no contexto psíquico, e é uma especialidade que realmente eu apaixonei por ela porque é diferente. E eu acredito que é um grande filão, com certeza não foi por isso que a doutora escolheu, mas se for para a pessoa racionalmente escolher uma área promissora, nós temos, a partir de 2025 já, ou seja, aí, né, nós estamos em 2020, daqui 5 anos, que é pouco, né, o Brasil vai ter um número maior de idosos do que a população não idosa. O número de idosos vai ser maior do que na população em geral, né? Então, portanto, essas pessoas precisam de pessoas especializadas nesse segmento. E estão surgindo, inclusive, muitas clínicas, exemplo de outros países que envelheceram, não é isso? Mas, recentemente eu estava lendo uma reportagem de um cientista que disse o seguinte, que essas demências, mal de Alzheimer, né, que estão surgindo, que além do componente físico, neural, ou digamos assim, do plano material cerebral, celular, enfim, havia um componente psicológico muito grande que ele tinha percebido que as pessoas que desenvolviam o Alzheimer eram pessoas extremamente estressadas e insatisfeitas com as suas atividades cotidianas. Ele começou a ter a teoria de que essas pessoas, na verdade, falavam assim, não, eu quero desligar. Como eu não tenho coragem de fazer isso, tipo assim, não quero saber da turma mais, essas pessoas davam uma mensagem para o próprio organismo, falavam, eu vou desligar, pronto, acabou. Eu fui ver meu pai que morreu com Alzheimer, que era super preocupado. Fui ver um tio meu super preocupado, fiquei olhando ao meu redor. Eu falei, agora não me preocupo com mais ninguém. Porque é uma das coisas que eu realmente não gostaria, né? Será que tem senso essa pesquisa? Faz algum sentido? Não tem um estudo robusto que comprove uma relação tão direta, mas a gente sabe que, por exemplo, depressão e alguns outros quadros aumentam a chance de demências, em relação também à solidão. Também aumenta. Uma coisa interessante de fatores que a gente pode atuar para diminuir risco, perda auditiva. Perda auditiva. Perda auditiva. Então, perda auditiva é uma coisa comum, né? Que é comum e a gente às vezes fala, é porque eu estou velho, eu não me adaptei à prótese auditiva. Então é algo que vale a pena a gente realmente buscar, tentar corrigir. O controle, como você já falou, né, de hábitos como hipertensão, diabetes, dessas doenças, tem que estar bem controladas. O peso familiar existe, mas nem sempre, se o meu pai e minha mãe teve demência, eu vou ter necessariamente, porque a gente tem um peso grande também das modificações de hábito de vida. A escolaridade. Então, se eu mantenho a minha mente ativa também, buscando aprender, são fatores protetores. Eu tenho muita dificuldade, doutora Marisleide,
pensar que a pessoa pode estar assim, sob os grilhões do DNA, não é? Eu acho que ele pode ser assim, um fio condutor aqui ou ali, mas eu tenho muita dificuldade de pensar que, eu que li várias obras espíritas, estou longe de ser um espírita desejável, mas enfim, eu penso que seria acreditar que o ser humano está predestinado a ter um problema apenas pela sua hereditariedade. O que a doutora acha sobre essa coisa da hereditariedade? Porque tem médico que fala, não, seu pai teve diabetes, então você vai ter. Seu pai teve isso, então você vai ter. Eu fico pensando que não devia ser por aí, ou será que é? Bom, cientificamente, em média, 30% dos problemas de saúde que venhamos a ter estão relacionados às questões genéticas. Uhum. Mas também não são fatores determinantes, porque dependem das questões ambientais. É claro que o estilo de vida que a pessoa leva vai determinar se vai haver essa manifestação ou não. Porém, o que a gente precisa entender, Rosenval, é que são múltiplos fatores que vão levar o indivíduo à manifestação de determinada doença que ele teve ou não. Então, se eu já sei que a minha mãe, ou meu avô, a minha avó, alguém da família teve algum problema cardíaco, será que realmente era um problema cardíaco, de estrutura, de formação genética, ou era de um hábito alimentar, de uma alimentação inadequada? Podem ser hábitos e não questões genéticas, né, de DNA. Então é preciso que as pessoas busquem o autoconhecimento para que elas saibam se aquele hábito precisa ser continuado ou não. Porque um hábito inadequado é passado sim de geração para geração. E esses hábitos é que vão entrar, às vezes, nesses 70%. Mudanças de hábitos, de comportamentos, mudanças na alimentação, como a doutora Aline estava falando, mudança na forma de ver a vida. Existem determinadas ideias e conceitos que são passados geração para geração, que são conceitos errôneos. Então a leitura ajuda a mudar esse conceito. Perfeitamente. Bom, o Complexo Cicobi, indo aqui para o intervalo comercial, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, é a escolha certíssima para administrar a conta corrente da sua empresa. Afinal, nela você também é dono e participa dos resultados, hein? Com serviços e produtos essenciais para seu empreendimento crescer. Procure uma agência e se informe. www.cicobi.com.br. Águas do Bem. Esta água aqui, nós estamos falando em longevidade. Esta é uma água que auxilia no tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração, entre outras. Além de ser um excelente antioxidante. É uma das águas mais alcalinas, com menor índice de teor de sódio do mundo e tem um sabor agradabilíssimo. Eles entregam na sua residência, 3255-9226. E na República da Saúde, olha, eu disse e repito, o dia que os médicos descobrirem que azeite não faz bem, eu deixo de viver, porque nunca vi gostar de azeite como eu. Lá só comida com azeite de oliva virgem. Você se alimenta de forma nutritiva e saudável, e sem peso na consciência. Rua 89, 1655, setor sul. Ok, Jéssica? Ou mais um? Vamos para o Implant Center, então. A Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Telefone 3095-7592. Rua 144, número 141, setor Marista. Lá tem o odontólogo Dr. Jefferson, grande profissional. Voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha do 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Um
laboratório de referência deve ter. Conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades. E a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo, reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. O dia a dia da cidade visto de um jeito diferente. No TJ Goiás, você tem a notícia com análises sem sensacionalismo. Nossos repórteres mostram os problemas e apontam soluções. E tem ainda artesanato, arte, culinária. TJ Goiás, de segunda a sexta à 13h, aqui na PUC TV Goiás. Eu me divirto fazendo o que eu gosto, que é fazer este programa. E esta noite estamos falando sobre como envelhecer com dignidade. Doutor Emílio, bom, pessoas que têm uma companhia, que vivem juntas, uma relação saudável, essas pessoas têm uma tendência a ter um envelhecimento melhor? As pessoas casadas vivem mais do que os solteiros ou não? Segundo pesquisa, realmente a qualidade de vida do casado é bem melhor do que do solteiro, porém, o solteiro pode se casar com o que ele faz. Por exemplo, Isaac Newton, ele nunca se casou, mas aos 85 anos de idade, o grande gênio da física e da teologia estava em perfeito trabalho. Né? Isaac Newton. Essa questão do trabalho após os 70, 80, isso é muito comum quando a pessoa realmente considera a sua vida mental. No campo religioso, Moisés foi fazer seu grande trabalho após os 80, que foi libertar o povo hebreu da escravidão egípcia. A gente observa grandes cientistas, pintores, escultores. Michelangelo, a grande obra dele começou aos 80. Grandes escritores começam a partir dos 60. Então, uma coisa que é interessante é o indivíduo estar bem, ou com alguém, ou com seu trabalho, ou com o seu próprio objetivo. Olha, eu tenho o objetivo de fazer esse trabalho. Bom, então vou fazer isso, vou me concentrar nisso. Sendo celibatário, estando casado. Agora, é evidente que, estando com alguém, a doutora Marisley falou sobre a questão do afeto. O ser humano realmente é um ser afetivo. Ele tem que sentir que está doando amor, que está passando amor. Isso, acho que o grande segredo da juventude é o amor. É estar sempre amando aquilo que faz, o trabalho que desenvolve e se reconciliando com todos. Não ter mágoa de ninguém, não guardar rancor de ninguém, aceitar o que aconteceu, nunca pensar assim, eu poderia ter feito isso. Poderia ter feito, mas não foi feito. Se não foi feito, porque existiu outra prioridade. Então, o que aconteceu, aconteceu. Então, vamos aceitar a realidade. Não dá para voltar ao passado, dá para corrigir o passado, no presente. Né? Agora, veja bem, doutora Aline, eu imagino que quando a pessoa vai lá no seu consultório para ter uma qualificação, né, na área de geriatria, a senhora recomenda alguns profissionais que são complementares ao que a doutora faz? Recomenda, por exemplo, um psicólogo? Recomenda que case? A gente recomenda que viva bem com perspectiva. Querendo casar e não consegue para poder viver mais, mas vai conseguir um dia. Mas que tipo de profissionais são? Né? Ele precisa muito de uma equipe multiprofissional. Então, questões, por exemplo, o idoso com engasgo, a gente precisa da fonoaudióloga. Um idoso que tem perdido força, que teve quadros que precisam de uma reabilitação por parte do fisioterapeuta. A gente precisa também do professor de educação física, o nutricionista. Né? Às vezes a gente
na vida adulta a gente tem muitos problemas com ganho de peso, às vezes no envelhecer a gente tem o problema do ganho de peso, ou aquele idoso que chega emagrecido, desnutrido. Então, ou perda de peso, né? A minha mãe com 86, peso. O problema dela não é ganhar peso, é perder, ela perde peso muito rapidamente. Né? Então a gente precisa realmente da equipe, o psicólogo de fundamental importância. Além dessa equipe, a gente também precisa de outras questões para manter esse idoso bem. As vacinas, que às vezes a gente peca em alguns preconceitos, que ajudam também na prevenção, em melhorar a qualidade de vida. Quais são as vacinas preconizadas para o idoso? Específico para a partir dos 50 anos, nós temos a vacina para herpes zoster, para pneumonia, isso em dose única, a de gripe anual, temos a hepatite B, tétano, que também são preconizados. Esses dias um médico me falou para fazer vacina contra tétano. Eu falei, eu já vacinei contra tétano. Ele falou, tem que fazer os reforços. O reforço. Ô, Jéssica e Misley, anotem aí para fazer o reforço da vacina de tétano, porque eu já tive esse pedido este mês 2 vezes, né? E agora já clica no ar que a gente faz as coisas. Anota aí, viu, Misley, para ver onde que faz. Faz no postinho, não é? Faz. Pelo sistema público de saúde, né? Doutora Misley, o que a senhora recomenda aí para os idosos? Me parece muito claro, e as pessoas às vezes pensam, porque a pessoa está ficando idosa, quer ficar em paz com Deus, porque sabe que uma hora vai ser chamado, né? Então, quando chama, eu falo, a gente chama-se Rosenval, eu escuto se eu quiser. Se ficar me chamando muito para ir lá para cima, eu tento não escutar, não é? Mas tem vezes que não, vai ter um momento que não vai ter jeito. Mas a pessoa, a religião, porque me parece que quando a pessoa vai ficando... Eu tenho ficado muito mais sensível, particularmente falando, às ações religiosas na última década do que antes. Tem alguma coisa a ver porque a gente começa a entender realmente a finitude? Ou a religião é boa para a pessoa? É bom para a pessoa envelhecer com religião? Ou não tem nada a ver? Sim, tem essa relação, mesmo porque, conforme Einstein disse, não se conseguem resultados diferentes fazendo sempre da mesma maneira. Sim. Então, o indivíduo mesmo, por uma própria avaliação, ele percebe que ele precisa encontrar esse equilíbrio em todos os 4 pontos principais da vida, né? A sua saúde física, a questão profissional, que ele provavelmente já executou e já realizou, a questão familiar, que provavelmente ele também já resolveu, mas ele sente que falta completar esses 4 elementos principais para ele ser um ser completo. Então vamos lá, a questão da saúde física, o desenvolvimento da inteligência, que ocorre por meio do estudo e do trabalho, o equilíbrio emocional, que é por meio da afetividade, da família, né? E aí fica faltando a questão espiritual. Então, juntando a sensação de que eu já estou perto de ir para algum lado, para o lado de lá ou para qualquer questão, né? Pode ser sim uma barganha com Deus, agora, olha, estou chegando perto, eu guardo um lugar aí, estou dando certo. Agora, né? Mas também é essa busca por essa completude, né? Esse encaixar de todas as peças do quebra-cabeça chamado vida, né? Então ele tem mais tempo também para buscar, para participar das quermesses, dos grupos religiosos. Ele se sente mais incluído também quando ele participa de uma atividade religiosa, porque ali naqueles grupos, não há mais aquela competitividade tão forte que existe no trabalho ou que existe em relação à família. Então ele se sente incluído, ele se sente útil, mesmo no crochê, no tricô, ou no estudo, na palestra, no grupo, ele se sente mais valorizado. E isso é muito importante, mesmo não sendo nas ideologias mais clássicas brasileiras. Ele pode participar, por exemplo, de grupos de yoga. Essas atividades podem favorecer não somente o corpo, mas também a questão mental, né, aquele preenchimento de alma, participação de grupos. Isso independe de qual rótulo religioso. É importante que ele participe, claro, em todas as idades, mas na senectude vem essa sensação de que agora eu estou com todos os 4 aspectos completos, estou em equilíbrio, estou em paz.
E também, doutor Emídio, me parece que nós podíamos, eu entendo particularmente que nós estamos longe disso, ter aquela coisa bonita que o oriental tem de valorizar a experiência, não é? Quer dizer, o oriental, você nota que ele não precisa de leis, ele venera o idoso, o veterano, por uma questão fundamental dele. Eu estava vendo, nós temos leis disso, lei do idoso, disso. Não, lá a lei do idoso ela é de uma coisa interior, né? Você vê o japonês, ele preza a experiência do idoso, né? Bom, você acha que a gente chega lá ainda? É verdade, inclusive os empresários, a professora Marizei falou a respeito aqui do yoga, algumas empresas estão adotando a prática, levando seus funcionários a praticar o yoga, né? Agora, realmente, as empresas estão percebendo que, por exemplo, supermercado, a gente vai fazer uma compra no supermercado. Tem lá uma pessoa atendendo no caixa, tudo bem. Aí tem uma pessoa idosa atendendo no caixa. É interessante. Olha, ela vai dizer, você comprou isso, mas tem outro produto interessante aí que vai combinar melhor com esse produto que você comprou. Acaba que aquela pessoa que está ali atendendo no caixa está sendo uma consultora de vendas para o supermercado. Então, realmente, aproveitar essa bagagem. A gente vê o Papa Francisco. Todo mundo esperava um Papa jovem, com 60 anos, né? O Papa Francisco assumiu com 77 anos de idade. Está hoje com 83 e com vigor. Então a gente percebe o que a igreja fez. A igreja aproveitou da experiência de um homem de 77 anos de idade para, de algum modo, organizar a casa. E até de uma certa maneira, no caso específico dele, dá uma oxigenada, né? Ele disse uma frase muito engraçada. Eu tenho que chamar o comercial, mas eu achei muito engraçado o que ele disse. Ele disse que você sabe como que um argentino, qual a forma mais comum do argentino se suicidar? Não. Não sabe, não? Sabe, doutor? Diz que o argentino sobe no topo do seu próprio ego e pula. Aliás, a gente que fica assim meio agastado com os argentinos às vezes, eu achei uma delícia ele ter dito isso, né? Ele disse isso para o Pio XVI, que eles tiveram um diálogo fabuloso entre os dois, e ele disse para ele que os argentinos se suicidavam assim. Não deve ser verdade, né? Mas que o argentino tem um ego grande, às vezes tem. Vamos para o intervalo comercial. Lembrando que a Joyce Barbearia é uma casa que oferece quase todos os serviços estéticos masculinos. Olha, o tempo do homem moderno. Ali tem, olha, tratamentos faciais, um ambiente totalmente pensado para os noivos, por exemplo. Rua 1123, quadra 229, aquilo naquela rua ali do Bar do Paim, no setor Marista. Telefone 3988-6223. E a Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, hein? Anote aí, mas sim a melhor. Endereço Avenida Mutirão, no 2948, no setor Bueno. Telefone 3922-5600. E o Subilt conta com 10 unidades, todas com localização privilegiada. As mulheres modernas de Goiás diferenciam-se na sua beleza indo ao Subilt. A sede fica na Rua 22, esquina com a 13, número 395, no setor oeste. Para você fazer lá a sua reserva, 4012-1066. Voltamos já já. A Contac Contabilidade surgiu em Goiânia em 1977. O casal de contadores Agostinho e Rosângela Pedrosa fundaram a empresa com a missão de fornecer serviços e soluções contábeis inovadoras e de alto nível, com informação confiável e ágil para que todos os clientes possam atingir seus objetivos. O nosso objetivo é simplificar a contabilidade para que nossos clientes possam focar no seu negócio. Por isso, construímos a nossa empresa para fornecer serviços de confiança e a melhor experiência contábil da atualidade.
Uma estrutura contábil eficiente é essencial para qualquer negócio. A Contac auxilia na gestão da sua empresa. Aproveite seu potencial máximo, diminua seus riscos, cresça de forma organizada. A Contac está aqui para você atingir o seu objetivo. Contac Contabilidade. Você conhece o Sicoob? Nós somos uma cooperativa de crédito, um sistema feito de pessoas para pessoas, buscando melhores soluções financeiras para você e sua empresa. Oferecemos um leque completo de produtos e serviços financeiros, como conta corrente, linhas de créditos, cartões, poupança, investimentos, seguros, consórcios, previdência e muito mais. Uma linha completa de soluções para você e sua empresa com as melhores taxas de juros do mercado. E você participa ainda dos resultados financeiros da instituição a cada ano. Faça parte de algo maior. Seja correntista e dono de uma instituição financeira. Seja você também um associado. Saiba mais em www.sicobgoias.com.br. Agora a ciência e a cultura dos povos de língua portuguesa e espanhola mais perto de você. Acompanhe o noticiário científico e cultural ibero-americano e entre em contato com 14 países. Programa NCC todo domingo, meia-noite, aqui na PUC TV. Estamos de volta com a Opinião em Debate, infelizmente no último bloco, não é isso, Jéssica? Com o tema Como Envelhecer com Dignidade. Bom, doutora Aline Bandeira, o que nós não dissemos ainda para o público telespectador, que a senhora, como uma grande geriatra, atende onde, doutora? No setor oeste. No setor oeste, no seu consultório particular? Consultório particular. Só se importa de dar o número para o telespectador, o local, não? Se alguém quiser procurar. O local fica no edifício Euro, na rua João de Abreu, telefone 3926-8040. 3926-8040. E o celular, que tem o WhatsApp, 98582-8040. 98582-8040. Se quiserem uma boa geriatra, eu estou afiançando que a doutora Aline Bandeira é uma pessoa que vocês podem procurar. Bom, o que nós não falamos ainda que a senhora gostaria de falar para a pessoa que está vendo o programa? Que nós precisamos desmistificar o envelhecimento. Isso por parte do próprio idoso que envelhece e toma para si uma atitude por muitas vezes passiva, de isolamento. Então, ainda há tempo de se programar e de fazer coisas que tenha prazer, que goste e que estimule a mente, estimule o corpo. Então, nunca é tarde. Eu oriento sempre os meus pacientes, o que você ainda acha que gostaria de aprender a fazer? Ou uma viagem, um grupo de dança, artes, um curso de línguas, ou voltar ao mercado de trabalho, por que não? E para a população mais jovem, que o idoso não é um ser que é incapaz, sem a sua possibilidade de escolhas, de ser respeitado em toda a sua autonomia e independência, que o envelhecimento faz parte para todos. E que o idoso merece ser tratado dentro de todo o seu direito à vida, direito à saúde, a acesso à educação, acesso a todas as coisas, e eu acho que a gente precisa trabalhar isso, inclusive em questão de empregos. Conforme a população envelhece, a tendência é de que você vai ter mão de obra mais idosa. Okay. Então, assim, as empresas hoje em dia não estão preparadas. Você quase não admite uma pessoa acima de 50 anos. Então, assim, a gente tem que, inclusive, mudar essa perspectiva. Eu gosto de pensar, assim, na minha secretária, por exemplo. Hoje ela tem 63 anos, já trabalha há mais tempo, mas super ativa, muito competente. E faz toda a diferença para a gente no consultório. Com experiência, né? Isso. Minha mãe também trabalha até hoje, então acho que a gente tem que ter perspectiva, não viver o envelhecimento como algo passivo e assim,
voltado a minha família trabalha, eu não tenho mais o que fazer, vou ficar em casa cuidando de casa, não tenho amigos, perdi. Então ainda há tempo realmente de desmistificar esse processo. É verdade. A minha mãe com 85 anos pega o carro dela, vai para o banco, vai para o supermercado, e aí eu falei, minha mãe, e aí mãe, foi tudo bem? Tudo bem, esses motoristas estão muito lentos, eu fico... Eu falo, senhora, que não tem amor à vida mais, já está com 85, né? Como tão lento? Imagina se uma mulher de 85 anos dizer que o trânsito lá de Rio Verde, ela diz que eles são lentos demais, fica buzinando, atrapalhando o trânsito, entendeu? Eu estou com pressa. Eu falei, pressa para quê, mãe? 85 anos, só se for pressa para morrer. Ela ri muito comigo, né? Porque eu acho que brincar com as pessoas é muito bacana, né? Bom, doutora Marisley, o que não foi dito ainda que a senhora gostaria de dizer sobre as pesquisas, as coisas que a senhora falou para o telespectador neste programa hoje? Bom, parabéns pela escolha do tema, é extremamente importante, é urgente, é essencial. A família do idoso precisa ter noção de que ela tem um papel muito importante junto a ele, junto a ela. A família precisa valorizar o idoso. Mas para isso o idoso também precisa manter as relações, manter as afinidades. Ele precisa fazer um pouquinho a mais de esforço para às vezes saber dialogar com um neto, com um adolescente. Ele não pode se isolar, ele se isola e depois ele se queixa do isolamento. Então ele precisa também cativar, tá? Ele tem 70, 80, 90, mas ele pode cativar os mais jovens, ele pode comparecer a mais eventos, mesmo que sejam entediantes, né? Ele precisa investir no currículo dele. Além da família, ele precisa investir também. Como investir nesse currículo? Ele pode sim fazer algumas atividades. Em relação ao adoecimento, né, múltiplas doenças que vão se acumulando, né, no decorrer da vida e que vão culminar todas elas juntas, né, os encontros, né, do diabetes, da hipertensão, elas vão se encontrando, em algum momento elas vão se encontrar. Mas mesmo que todas elas se encontrem em um determinado momento, ali ainda não é o fim da linha, porque há um tratamento, né, se livrar de determinados medicamentos que não são, né, tão essenciais, tão importantes, vá buscando métodos naturais para esse tratamento. Então, se ele cativa as pessoas, ele terá atenção. Se ele melhora, investe no currículo dele, ele pode ter um outro curso, uma coisa rápida. Não significa ter que fazer uma outra faculdade, mas ele pode fazer um curso rápido, né, e conhecer outras pessoas. Então, infância exige investimento. Adolescência, juventude, fase adulta, e a senectude também exige investimento. Então é preciso que a pessoa queira viver bem. É verdade. Doutor Emílio, eu entendo que uma das coisas fundamentais é manter o bom humor, não é? Eu vejo lá na igreja, no centro, no local que eu frequento, como muitos gostam de chamar, cada um chama de um nome, né? Eu tenho lá um grande amigo meu que usa uma bengala. Você sabe quem que é que eu estou falando? Sim. E aí ele vai na minha frente ali, eu falo assim, dá licença da frente aí com essa bengala, você está atrapalhando quem anda bem, quem é mais ágil que você, entendeu? Ele fala, você me respeita? Eu falo, não, respeita quem tá com saúde, dá licença. Tal. Ele me adora. Por quê? Porque eu encho a paciência dele, brincando com a dificuldade que ele tem para andar, porque ele tem muita dificuldade para andar, mas ele me adora porque eu faço ele rir. Entendeu? Eu falo que ele está atrapalhando o trânsito, que ele não devia nem ir e tal. E ele sabe que eu não quero dizer nada disso. Então, mostrando isso como exemplo, eu acho que as pessoas precisam parar com essa coisa de enxergar a doutora Aline de uma certa maneira disse isso, você também, o idoso como pode brincar, brinca com a velhice, cara. Eu brinco com a minha própria, porque eu já não estou mais garotão, passei dos 30. Eu acho que precisa brincar, não precisa? Rir mais ou não? Rir mais. O que o doutor Emílio tem de conselho para o pessoal? Olha, ler bons livros, rir mais, viajar mais. Essa é ótima. Né? Viajar é fundamental. Eu acho isso fundamental. Viajar mais, comer o que gosta, com moderação, e manter os amigos e renovar também as amizades, adquirir novos amigos, né? Renovar esse ciclo de amizades. Participar, uma coisa que é interessante é participar da sociedade.
Não é porque se aposentou que agora vai se afastar dos colegas. Participar da sociedade. Lorival, realmente, eu quero lhe parabenizar pelo tema, conforme a doutora Marilei falou, e a doutora Aline também, e dizer que esses anos todos que nós nos conhecemos, você não envelheceu. Posso lhe garantir que você não envelheceu, você está mais jovem, não é? E dando exemplo para todos nós de como chegar aos 50 anos com muita dignidade. Eu só tenho uma péssima notícia, meu grande amigo. O cachê continua o mesmo. Não vai ter cachê melhor para você ser tão agradável comigo. Porque chega um certo momento da vida que até, eu brinco assim, até os elogios que não são verdadeiros eu também aceito. No seu caso não é verdade, porque é verdadeiro o seu elogio, que nós nos conhecemos quando nós dois não tínhamos cabelo branco. É verdade. Não é? É verdade. Nenhum dos dois tinha cabelo branco. É verdade. Mas passaram aí 20 e tantos anos, eu já estou de cabelos brancos e acho bom meus cabelos brancos também, eu os mantenho. Bom, quantas produções nós temos aí? É isso? Então tá certo. O doutor Emílio foi falar que o pessoal tem que fazer o que gosta, a Jéssica ficou entusiasmada, porque eu nunca vi gostar de me torrar desse tanto, meu Deus do céu. Mas eu posso ir na delegacia dos idosos também, né? Pode. O bullying contra o idoso, né? Tem, não é, doutora? Tem. Tá vendo? Vocês estão achando que eu não tenho defesa. Bom, doutor Emílio, meu grande amigo, é um palestrante, escritor, pesquisador fantástico, com bom humor que eu sempre admirei. Doutora Marilei, muito obrigado aqui, que a senhora também é uma pessoa que eu admiro muito. Doutora Aline Bandeira, que tem uma reputação fantástica, todo mundo falou que iria mandar uma geriatra muito legal para o programa, e isso é verdade. Espero que a senhora possa vir aqui outras vezes. As minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente, graças a Deus, que a alma, ela não tem idade. A alma, ela é a alma. Você pode ter a alma de uma criança, a alma de um jovem, a alma de um adulto, a alma do idoso. Ela é alma. A alma, ela é algo que está para sempre. Portanto, eu acho que uma grande forma de envelhecer com dignidade é você também e principalmente cuidar da alma. Porque essa, como ela é para sempre, se ela foi cuidada com carinho e com amor, sem guardar rancor, sem guardar maldade, sem ser violento e ser produtivo, tá aí uma boa coisa, parece que é uma forma de envelhecer com dignidade, entre muitas que existem. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.